seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai conversar sobre a importância do cliente no seu negócio. Como é que está o seu relacionamento com os clientes, no serviço que você presta, no produto que você oferece no mercado? Esse é o nosso tema de hoje e para tratar desse assunto, nós convidamos o César Souza, que é consultor, palestrante, fundador e presidente da Empreenda. César Souza, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo, mais uma vez aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer enorme estar aqui com você e com os ouvintes e espectadores aqui do Mundo Corporativo. Um prazer enorme, realmente. César Souza, que também é autor do livro Clientividade: Como oferecer o que o seu cliente quer, um caminho para vender mais e melhor. Livro este publicado pela Best Business. Clientividade: Como oferecer o que o seu cliente quer. César Souza, qual é o princípio deste conceito aqui, clientividade? Olha, Milton, clientividade é uma palavra que não existe. Eu inventei essa palavra há algum tempo atrás, ela inclusive está registrada no INPI como uma marca. Por que eu inventei essa palavra? Foi assim, do meu desconforto, que eu não encontrava no idioma português uma palavra que refletisse aquilo que é a coisa mais importante na vida de uma empresa, que é o cliente. É o princípio, é o meio, é o fim, é o início de todas as coisas, é o cliente. E não tem essa palavra em português. Todo mundo conhece a palavra competitividade, mas competitividade vem de onde? Competidor. É de quem fica cuidando da vida do vizinho, cuidando da vida do concorrente. Tem a palavra produtividade, é quem cuida do produto. Quer dizer, nosso modelo mental estava muito impregnado dessas coisas. Pensar no concorrente, pensar no produto, como se o produto e o concorrente fossem a melhor coisa para você estabelecer o sucesso da sua empresa. E não é. A coisa mais importante, o personagem mais importante é o cliente. Quando não existe essa palavra, a mais próxima é assim, marketing. Mas não é português. E o marketing também, o marketing tal como conhecemos hoje, o marketing está chegando ao fim. O marketing está desbotado, está desgastado. Nós temos que reinventar. E a forma de reinventar que eu comecei a pensar, essa relação com o cliente, é mudando até a terminologia. Você muda a terminologia, você é obrigado a pensar de uma forma diferente. E é isso que a clientividade propõe. Pensar de uma forma diferente sobre o seu cliente. Agora, o que me chamou a atenção é quando você trabalha com esse conceito, você está querendo chamar a atenção das empresas, dos prestadores de serviço, e que nós temos que colocar o cliente no foco do Isso. negócio, no centro do negócio. No centro. A minha dúvida, o que me espantou é o seguinte, mas ele já não é o centro do negócio? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Isso, inclusive, na pesquisa que eu fiz quando eu estava fazendo esse livro, 72% das pessoas que responderam disseram assim que não acreditam quando as empresas dizem nós temos foco no cliente. O pessoal diz assim, isso é uma hipocrisia, não tem foco coisa nenhuma. Tem foco no cliente quando está na minha frente. Quando eu dou as costas aqui, o cara vai cuidar do processo, do sistema, do produto, das coisas dele. Estão pensando mais na estrutura do que pensando em mim. Ou seja, o cliente, infelizmente, não está no centro das coisas numa empresa, não está no centro do modelo mental, e a clientividade visa exatamente isso, é pegar assim, o vendedor, o atendente, o pessoal que trabalha com call center, o balconista, a pessoa que está na linha de frente com o cliente, pensar no cliente acima de tudo. E principalmente aquele pessoal do chamado back-office, o pessoal da área jurídica, financeira. Normalmente esse pessoal não tem contato direto com o cliente, acha que o cliente, por exemplo, trabalha com a empresa é um CNPJ. Ele não entende que cliente também é gente. Ele não tem aquele contato com o cliente, ele não está voltado para o cliente. Minha pesquisa também indicou o seguinte, grande parte dos casos em que uma empresa perde o cliente, não é só por problema do pessoal da área de marketing, comercial e vendas, não. Perde o cliente porque o pessoal do back-office, do entorno, que não lida diretamente com o cliente, não sabe tratar adequadamente. Por exemplo, o cliente fica inadimplente. Aí o que acontece? Aí o jurídico manda aquela carta extremamente ofensiva para o cliente se afasta. O cara da cobrança, da área financeira, liga para o cliente, começa a ameaçar o cliente. Não, porque o senhor está inadimplente, começa a ser inadequado. Não trata o cliente como ele gosta de estar. Então esse pessoal, o pessoal logística, promete não entrega no prazo. Então, o cliente, infelizmente, não está no centro de tudo, está ainda na periferia do modelo mental das empresas. Você usou aí, entre várias palavras que você usou, você falou aqui em preço, produto, produtividade. Mas quando a gente pensa no preço que vai oferecer o produto, quando a gente pensa no produto que nós estamos desenvolvendo, nós não estamos levando em consideração o cliente que nós queremos atingir? Nem sempre, nem sempre. As pessoas, às vezes, estão mais felizes em desenvolver um produto genial, estão mais pensando na tecnicalidade do produto, na especificidade do produto, do que no uso do produto, do que no benefício que o cliente vai ter ao utilizar aquele produto. Preço, o cara está mais preocupado com a sua economia interna, está mais preocupado com a sua faturamento, com a sua receita e com a margem, e não necessariamente com o que o cliente gostaria de estar pagando ou o valor que o cliente gostaria de ter
do uso daquele produto. Por que essa distorção? Olha, essa distorção eu acho que ela é histórica. Eu acho que é porque, assim, eu fui educado, né, aprendendo sobre marketing, li o livro do guru, do grande pensador de marketing, que é o Philip Kotler. Acontece assim, nos 4 P's, você lembra do modelo, o marketing mix. O 4 mix, você tem 4 P's, que é o produto, o preço, a promoção e o P de place, que é a distribuição. Então, eu tive essa conversa com o professor Felipe. Cadê o cliente no seu modelo? Quer dizer, o guru do marketing esqueceu de colocar o cliente no seu modelo. Então, o modelo dele, para ser adequado, deveria ter os 4 P's e no centro dos 4 P's, o C de cliente. Mas não é porque já era intrínseca a ideia de que se eu faço alguma coisa, eu já tinha que ter pensado no cliente, afinal de contas eu dependo dele, né? Na cabeça dele pode ter sido até intrínseca, mas infelizmente, quando isso vai na mão lá de um vendedor, lá na linha de frente, o pessoal do atendente, o cara está pensando no preço, no produto, ele não está pensando no cliente, entendeu? Então, acho que na cabeça do guru, tudo bem, estava lá implícito, mas não estava o modelo mental redundante disso, que é toda a nossa geração. Ainda assim, o cliente não está no centro de nada. Vou lhe dar um exemplo. Vários eventos que eu faço com as empresas, muitas vezes eu peço assim, represente graficamente aqui a sua empresa. Aí os caras colocam assim, eles desenham um quadrado, aí colocam no centro desse quadrado, colocam equipamento, pessoas, sistemas, processos, não sei o que lá. Aí puxam uma setinha assim para o lado direito e colocam cliente. E do lado esquerdo, outra setinha e colocam assim, fornecedores, né? Quando não é um quadrado, é um círculo. Quando não é um círculo, os mais sofisticados fazem na forma de uma ameba, ser mais interativo comigo. Mas tem um dado em comum entre todos esses casos, sabe qual é? O cliente está do lado de fora do quadrado. É como se uma empresa tivesse uma parede invisível e tivesse colocado o cliente do lado de fora. Então a minha pergunta é assim, quem colocou o cliente do lado de fora da empresa ou do lado de fora do seu modelo mental? O cliente tem que ter, ele tem que trazer, a gente tem que trazer ele de volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é o centro da empresa e o centro do nosso modelo mental. E aí, como é que nós começamos a fazer esta migração na forma de se olhar o cliente? Olha, aí é um processo educacional. Infelizmente, muitas empresas estão tendo que sofrer para entender isso. Elas só acordam para isso quando elas começam a perder cliente, quando começam a perder vendas, quando começam a perder faturamento, quando começam a ter prejuízo, aí elas, agora eu tenho que pensar no cliente. Você não precisa sofrer para poder aprender, mas é um processo educacional. E eu acho assim, quando os líderes de algumas empresas, e alguns que eu conheço, presidentes de empresas, diretores comerciais, quando eles começam a entender a pressionar as suas equipes para realmente todo mundo pensar no cliente. No outro dia eu encontrei um que me disse uma coisa fantástica, ele disse assim, César, eu vou resumir a sua clientividade aqui, é assim, cliente é uma missão de todos, do porteiro ao presidente. E eu fiquei emocionado quando eu vi ele me dizendo isso. Coloquei isso inclusive aí no livro, né? Porque ele entendeu a essência disso. Ele disse, o que eu educo minha equipe aqui desde o porteiro até a mim mesmo, todos nós temos que ter o cliente sempre pensando no cliente. Cliente não é só uma missão do pessoal de marketing, comercial e vendas e atendimento, não. Cliente é a missão de todos, do porteiro ao presidente. Tem uma sabedoria enorme nisso aí. E aí eu fico pensando aqui na seguinte situação, você citou do presidente ao porteiro, do porteiro ao presidente. Hoje em dia, boa parte das portarias das empresas, da recepção das empresas, está terceirizada. Isso. E o mesmo funcionário que atende na minha empresa, que faz seguro de vida, é o funcionário que atende no hospital. Isso. Ou seja, que está recebendo lá um parente com uma pessoa doente no quarto. Quer dizer, isso por si só já deve gerar uma tremenda dificuldade de como eu coloco isso na cultura dessas pessoas. Exatamente. A terceirização é um problema sério, né? Porque, às vezes, assim, você tem uma empresa que vão fazer uma instalação na sua casa, telefonia, ou gás, ou o que seja. Aí é uma empresa terceirizada que vai fazer. Vão instalar luz elétrica, aí quem vai fazer a poda da árvore, quem vai fazer é um terceirizado. E esse terceirizado, ele não está com o uniforme da empresa, mas ele está representando a empresa. E ele não foi educado para a cultura que aquela empresa quer passar para o cliente. Aí você veja, eu já fiz essa pesquisa também, Milton, e observei assim, nas listas do PROCON e nas listas de quando uma empresa começa a decrescer o índice de satisfação do cliente, vá olhar a origem. Grande parte está nos terceirizados. Os clientes estão chateados por pessoas que cometeram atos inadequados com ele, cliente, e foi feito por pessoas terceirizadas. Por quê? Porque a empresa não educou o terceirizado para aquilo, na sua cultura, naquilo que ele tem com o cliente. Ou é terceirizado, ou é o pessoal do back-office, aquele que é finanças, logística, jurídico, etc. e tal, que também não presta atenção no cliente, ou às vezes até o revendedor ou distribuidor. Quer dizer, tem muitas empresas assim que ela escoa os seus produtos através de uma rede de distribuidores e revendedores. E lá no ponto de venda. E ela está preocupada em botar o produto lá na loja. Mas ela não está preocupada, às vezes, em educar o cara que vai atender o cliente lá na ponta, que não é um funcionário dele, é um funcionário, às vezes, de uma loja multimarca, e não está
educado. Então você entra, vai lá comprar um tênis. O que é que você vende? Sapato. Não, você não vende sapato. Uma empresa fabricante de um tênis, ela vende às vezes um conceito. Ela vende um estilo de vida. Não vende só um sapato. Quando ele diz, eu vendo sapato, o cara vai oferecer sapato. Por sapato você vai buscar aquele, o mais bonitinho ou de um preço menor. Porque o cara não foi educado para explicar, às vezes, o diferencial daquele tênis para fazer a cabeça do cliente e fazer o cliente se identificar no seu estilo de vida com aquele produto. Então, realmente, essa capilaridade, por isso que eu criei esse termo clientividade, assim, é para dar uma capilaridade às atitudes, às posturas, à forma de atendimento, a criar uma cultura de clientividade em que todos estejam realmente voltados para o cliente, mesmo que você não seja funcionário da empresa. Eu fico imaginando que para começar esse trabalho, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem é exatamente o meu cliente. Mas imagino que isso boa parte das empresas saiba. Nem sempre. Não? Não, nem sempre. Por exemplo, você chega no hotel, aí chega um casal com 2 filhos pequenos. Quem é o cliente? Você chega, vamos supor, em Búzios. E eu tive um hotel em Búzios. E isso acontecia, eu aprendi muito na operação desse hotel. Então chegava um casal com 2 filhos pequenos. Então, na recepção do hotel, normalmente as pessoas acham que o cliente é quem? É o cara. Dá para ele, fala com ele, bota-se uma ficha de inscrição para a senhora, nem prestam atenção para as crianças. No meu hotel, o cliente principal, eu cheguei à conclusão que o cliente principal eram as crianças. Quando as crianças estão felizes no hotel, num balneário como esse de Búzios, ficam felizes, passam tempo, eles é que pedem para voltar depois no fim de semana seguinte ou nas férias seguintes. Eles é que se estiverem chateados, papai quer ir embora, não sei o que, você acaba antecipando a saída do hotel. Então, para mim, assim, num exemplo como esse, quem é o cliente? Não é só o que paga a conta. Aquele senhor que está ali com a sua esposa e com 2 filhos, ele pode ser até o decisor, mas não é ele o cliente principal. Você tem que entender quem é o cliente. Em muitos casos, por exemplo, a indústria automobilística, a maior influência na compra da marca, e não é só cor de automóvel, não, são as mulheres. 74% das compras de automóveis. Continua sendo hoje, assim, é? Continua sendo. 74% das compras de automóveis hoje, a decisão no final, a grande influenciadora é a mulher. E o cara acha que é o cara que simplesmente vai assinar o cheque. Então, quem é o cliente é importante. Quem é o cliente é assim: você tem os beneficiários, os usuários, você tem os decisores, você tem os influenciadores e você tem também, às vezes, o detrator. Tem alguém que não gosta da sua marca por algum motivo, tem outro tipo de interesse. Então a gente tem que fazer esse mapeamento do cliente de uma forma muito clara. Quem é que decide, quem é que influencia, quem é que vai usar, não é? E quem é que pode até estar contra e que eu preciso, às vezes, até trabalhar também esses que estão contra para modificar a sua forma de Eu pensar. marquei, inclusive, aqui no livro Clientividade, o capítulo 5, no qual você fala aprendendo a respirar cliente. Eu queria que você me explicasse aí esse conceito do respirar cliente. Ótimo que você tenha feito essa pergunta, porque esse é um dos meus favoritos. Porque, assim, eu fugi um pouco, né, dessa discussão sobre foco no cliente ou foco do cliente, que é super legal, né? Foco do cliente, não no cliente. Eu acho que é uma evolução, mas para não ficar uma discussão semântica, que às vezes eu vejo certa dificuldade, do pessoal mais simples na diferente de entender, eu preferi sair para essa. O que nós temos que aprender é a respirar cliente. Por quê? Quando eu respiro, o que acontece? O oxigênio que eu estou inspirando, ele passa a fazer parte da minha corrente sanguínea. O oxigênio passa a fazer, eu estou respirando aqui nesse momento, quando eu faço isso, ele passa a fazer. Se eu respiro o cliente passa a fazer parte do meu DNA. Então o que nós temos é que aprender a respirar cliente. Quando eu passei a usar essa terminologia em grandes convenções de venda, o pessoal fica alucinado, porque isso eles entendem. Eles não gostam muito de conceitos muito teóricos, muito acadêmicos. Eles querem uma coisa muito prática. Então, assim, vamos respirar cliente? Então, respirar cliente é uma forma, né, de fazer o pessoal se entender que respirar cliente é colocar o cliente no centro do seu DNA. Você sabe que eu estou vendo você falar sobre esse assunto da respiração e está me remetendo a um outro tipo de pensamento também, que eu acho que acaba casando muito com isso que você está dizendo. Quando nós tomamos um susto, a primeira coisa que a gente faz é travar a respiração. Você se fecha internamente, perde o contato com o mundo externo, até como uma forma de proteção. Se eu tenho medo do cliente, eu não vou compartilhar com ele, eu não vou respirar o mesmo ar que ele. Eu vou deixar de compartilhar. Isso aí. Exatamente. Agora, bom, eu falei aqui o seguinte: você precisa reconhecer o seu cliente. Você já disse, tem que botar o cliente no foco. O trabalho que se faz dentro da empresa para que do presidente ao porteiro se entenda esta visão, qual é? Olha, o trabalho que se faz é um processo educacional, né? Fazer o pessoal pensar assim: quem é o seu cliente de fato? Não é? Vamos tentar descrever o seu cliente. Quais são? E o cliente não é só aquele fator demográfico, né?
tem idade tal, pertence a tal classe social, eu acho que isso aí está superado. Normalmente, assim, no 50%, 52% isso aí homem, não leva a nada, isso não 48% leva a nada. mulher. Sabe o que a gente tem que aprender sobre o cliente? São os hábitos e costumes do cliente. Quando ele decide comprar, quando ele passa a usar, e mesmo depois do uso, quando ele vai reclamar qualquer coisa e quer fazer uma mudança no negócio. Então, quais são os hábitos de consumo daquele cliente, as atitudes no dia a dia? Quais são os benefícios que os clientes gostariam de obter com o uso daquele produto ou serviço? E essa é a coisa mais difícil. Quando as pessoas entendem qual é o benefício que o cliente quer, aí fica tudo mais fácil. Você começa a falar para o mesmo lugar do cliente. Eu, por exemplo, o título desse livro chegou um momento que ia ser assim: Empresas são de Marte, clientes são de Vênus. Você deve se lembrar desse livro lá do John Gray, quando ele falou homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Mas eu não podia botar o mesmo título, porque o americano já tinha colocado para homem e mulher. Mas é essa, assim, parece que são clientes e empresas, parece que são de dois planetas diferentes. Ou seja, as empresas não estão falando a mesma linguagem do cliente. As empresas fazem pesquisa de mercado, mas não sabem ouvir o cliente, não sabem entender o cliente. Eu acho assim, e a principal coisa de falar a mesma linguagem do cliente é entender qual é o benefício que o cliente espera do uso daquele produto ou daquele serviço. E talvez um bom exercício que a pessoa possa fazer, e logo no início do livro você mostra isso de forma clara, quando você conta a história de um CEO ou de um presidente de uma empresa que teve uma experiência muito ruim nas suas férias, na sua lua de mel, e aí os outros começam a contar para ele também experiências ruins que tiveram com empresas. Um bom exercício é você se colocar como cliente. Isso aí. Das outras empresas, identificar como você é atendido como tal. Isso. Eu sempre pergunto isso. Eu começo dizendo assim, todos somos clientes. E todos somos vendedores também. Somos todos comercial, porque cliente é a responsabilidade de todo, e todos somos clientes. Quer dizer, cada um de nós é cliente de um plano de saúde, de um programa de telecom, de uma empresa de telecom, de uma empresa de televisão a cabo, cliente de um restaurante, de um bar, de um hotel. Todos nós somos clientes. A pergunta é assim, você está satisfeito pela forma pela qual você é atendido na sua posição como cliente? Quase nunca as pessoas estão satisfeitas. As pessoas dizem, e como é que você trata os seus clientes quando você está do outro lado do balcão? Será que você trata os clientes como você gostaria de ser tratado? Ou você trata os clientes como, às vezes, o cara do restaurante, do bar, do hotel, da companhia aérea trata você? Porque todo mundo se queixa, né? Entra numa companhia aérea, porque a aeromoça não foi muito simpática comigo. Chega no hotel, não, porque o cara da recepção não foi legal. Chega num bar, não, o garçom demorou para trazer a conta. Todo mundo tem queixas. Mas eu pergunto o seguinte, e você, quando você está do outro lado do balcão? Você trata os clientes como você gostaria de ser tratado? Ou você continua cometendo os mesmos erros, tratando os clientes da forma como você é tratado pelos outros quando estão na posição de vendedor? Então essa empatia é fundamental no meu modo de ver. Permitam aqui pegar a pergunta provocativa de um dos nossos ouvintes. O Rafael mandou a mensagem para mundocorporativo@cbn.com.br e ele pergunta só o seguinte: o cliente não tem sempre razão? Nem sempre o cliente tem razão. É um mito. Clientividade não significa dizer o cliente sempre tem razão. Não, nem sempre o cliente tem razão. Às vezes sim, às vezes não. Ele tem que saber discernir. O vendedor tem que, às vezes, saber educar o cliente. Por exemplo, no outro dia eu estava numa loja de confecções de roupa, entrou uma senhora dizendo que tinha assistido uma novela da Globo em que a Malumada apareceu com um vestido e ela queria saber se ali tinha um vestido igual ou parecido com aquele que a Malumada tinha usado na semana passada. Quando ela falou isso, eu olhei para a senhora, o biotipo dessa senhora não tinha nada a ver com o biotipo da Malumada. Se a vendedora pega e vai dar um vestido da Malumada, que a Malumada usou na novela, para essa senhora vestir, vai ser um negócio aterrorizante. E eu falei para ela, se a senhora quer ouvir uma opinião masculina, eu acho que não é o manequim da Malumada, o tipo do vestido que ela usou, que vai ser adequado para a senhora. Talvez tenha outras coisas aqui mais adequadas. E no final, isso acabou acontecendo. A vendedora nisso ficou preocupada que eu interferi naquela ação. Mas no final, a senhora ficou super feliz, saiu muito mais elegante. Ou seja, o vendedor não pode simplesmente cumprir aquilo que o cliente às vezes pensa que quer, o que é o bom. O vendedor tem que ver o que o cliente precisa. Às vezes o vendedor tem que saber educar o cliente. Se você faz uma venda dessa precipitada, achando que o cliente tem sempre razão, você pode fazer aquela venda, tirar aquele pedido, mas vai perder o cliente a longo prazo. Porque o cara vai se lembrar daquilo. Se você educa o cliente, você mostra que talvez aquilo que ele queira não seja aquilo que ele de fato precise, que talvez seja mais conveniente para ele um outro produto, um outro tipo de serviço, certamente você vai fidelizar esse cliente por resto da sua vida. Você falou uma coisa agora, porque você disse que você estava lá na loja. Sim. Você como consultor, quer dizer, tem esse trabalho. Às vezes não lhe parece assim que o dono da empresa precisaria estar um pouquinho mais lá na frente da loja, ou lá no atendimento para saber como é que as coisas acontecem, lá na central de atendimento em que as pessoas ligam reclamando? Com certeza, isso aí é um fato, é uma das coisas que afasta o cliente, sabe por quê? Porque o presidente que fica só na redoma de vidro dele, dentro da sala dele, vendendo, tem as franquias, ele tira
as grandes decisões estratégicas, etc., não está no combate direto com o cliente, ele acaba perdendo a sensibilidade para isso. Então, concordo plenamente, ele tem que sair, tem que ir para a linha de frente. Os bons presidentes de empresa que eu conheço, no pessoal de varejo, são aqueles que vão para a linha de frente. É aquilo que eu chamo de pedagogia da presença. A presença do líder, do empreendedor, do empresário, junto aos pontos de venda, é fundamental. Isso aí, para mim, é fundamental. É ali que ele vai perceber, ali que ele vai educar e ali que ele vai entender o que é que o seu cliente realmente quer. Você, no livro, defende a ideia de transformar ponto de vendas em ponto de compras. Isso. Explica pra gente. Veja só, são várias terminologias. Clientividade é uma palavra que não existia. Ponto de venda, o que é ponto de venda? PDV, ou seja, significa, eu estou pensando na venda. Eu acho que a gente não tem que pensar na venda, a gente tem que pensar na compra, no comprador. PDC é o ponto de vista do comprador. Ou seja, até veja como a terminologia engana. Quando eu digo, eu vou para o meu PDV, meu ponto de venda, eu estou pensando em mim como vendedor. Eu não tenho que pensar em mim como vendedor. Eu tenho que me transpor para o lugar do cliente, me colocar no lugar do cliente. Então, PDC significa o ponto do comprador. Eu tenho que ter a perspectiva do comprador e não a perspectiva do vendedor. Um outro termo que você usa aqui, ou uma outra forma que você trabalha aqui, é a ideia de clientes que querem solucionamento, não apenas atendimento ou relacionamento. Isso é outra palavra também que eu inventei, também que não existe. Solucionamento. O que é que o cliente quer? O cliente não quer apenas atendimento. Tapinha nas costas, relacionamento, data de aniversário, você mandar um cartãozinho. Isso tudo é obrigação. Claro que o cliente gosta disso, ele não quer apenas isso. Então, se eu me lembro da data de aniversário do cliente, se eu trato ele bem, se eu dou um bom dia, se eu sou educado, se eu respeito o tempo dele, tudo isso faz parte do atendimento e do relacionamento. Mas o cliente não quer apenas isso. Isso é obrigação. Isso é necessário, mas não é mais suficiente. O cliente quer solucionamento. Todo cliente tem uma necessidade de solucionar alguma coisa da sua vida. Quando ele compra um produto, quando ele compra um serviço, ele quer uma solução para uma necessidade que tem. Por isso que eu digo, o cliente não quer apenas atendimento e relacionamento. O cliente quer também solucionamento. Isso abre espaço aqui para a pergunta do Cláudio, que também escreveu para o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, porque ele gostaria de um comentário seu sobre os programas de fidelização desenvolvidos pelas empresas. Se eles realmente são importantes hoje para obter essa proximidade com o cliente. São importantes. Eu valorizo e eu incentivo os programas de fidelização, porque eu acho que é uma forma que você tem de estabelecer uma conexão mais íntima, né, mais próxima do cliente e criar uma fidelização mesmo. Do cliente vai acumulando pontos, tem uma fidelização maior, ele passa a se acostumar melhor com o uso daquela marca e a ganhar outros benefícios colaterais. Então, se eu estou comprando aqui usando um cartão de crédito e aquele cartão de crédito me dá pontos de uma milhagem ou me dá pontos para eu ganhar alguns prêmios e uma outra coisa, eu estou ganhando benefícios indiretos. Então, eu sou sim a favor. Agora, os programas de fidelização têm que ser, eu diria, mais coerentes e serem administrados. Não pode ter aquelas letrinhas miúdas no programa de fidelização que depois, quando você quer resgatar um prêmio, não era bem assim, e aí começam a aparecer condições diferenciadas. Tem que ser, talvez, estruturado de uma forma mais coerente. O Jonas quer saber a sua avaliação sobre como as empresas estão atendendo os seus clientes através das redes sociais. Ele acha que hoje em dia tem um modismo em torno dessa questão e tem muita gente fazendo errado. Ele só não diz o que está fazendo errado. Tem muita gente fazendo errado, tem um certo modismo, mas eu diria a você o seguinte, Milton, é inevitável. E não tem volta isso aí, né? A rede social é o grande canal de escoamento, de dar maior velocidade, de você entender melhor os clientes. Nas redes sociais, os clientes falam muito mais aquilo que realmente pensam e sentem, não é? Sobre o seu produto, sobre o serviço, sobre o grau de atendimento que teve, etc., do que, por exemplo, nas pesquisas mais tradicionais, pesquisas de mercado. Pesquisa de mercado é uma coisa que vai acabar desaparecendo com o tempo. Será uma espécie em extinção. Porque você monta uma pesquisa de mercado, leva 3 meses para fazer um diagnóstico, depois leva 1 mês para tabular, depois você vai para uma reunião para explicar aquilo, leva 5, 6 meses. Quando você apresenta o resultado de uma pesquisa de mercado tradicional, a realidade já mudou. Hoje as coisas estão muito dinâmicas, numa velocidade enorme. A rede social lhe dá uma coisa assim instantânea, não é? Uma capacidade de você perceber insatisfações de cliente, ou satisfações, ou coisas certas, ou coisas erradas, de uma forma muito mais no dia a dia, é online. Mas não vai se abandonar as pesquisas. Não vai se abandonar. Para certo tipo de coisa, as pesquisas são necessárias, as tradicionais, dão uma base, mas eu diria assim, para o dia a dia, não é? E para o empoderamento de quem está na linha de frente, eu acho que a rede social lhe permite você corrigir com muito mais velocidade eventuais erros que sua equipe esteja cometendo ou de reforçar pontos positivos que a sua equipe esteja fazendo. Quais as mudanças necessárias nos serviços de atendimento ao cliente que nós temos aí tradicionalmente? Olha, várias mudanças são necessárias, né? Eu acho que, primeiro, essa é uma questão de atitude, não é? É você
muitos profissionais que eu conheço que estão no serviço de atendimento a cliente, nos chamados saques, etc., ou nos call centers, eles não conseguem se colocar no lugar do cliente. Eles tratam o cliente de uma forma muito maquinal, muito mecânica, não é? Então eu acho que tem que ser uma coisa muito mais humanizada, muito mais próxima. E nisso, de novo, eu acho que redes sociais casam muito bem com serviço de atendimento a cliente. Eu acho que os melhores que eu conheço são aqueles que casaram essas duas coisas. Não é só aquele do telemarketing tradicional, não é só daquela coisa remota, mas é a dinâmica da rede social que eu acho que é inevitável e está trazendo uma capacidade da gente entender muito mais rapidamente e agir muito mais rapidamente e corrigir eventuais rumos na relação com os nossos clientes. Bom, você fecha o livro Clientividade, Como Oferecer o que o seu cliente quer, propondo aqui que a pessoa aumente o seu grau de clientividade. Isso. Como aumentar o seu grau de clientividade. E aí, eu queria que você fechasse também essa nossa conversa no mundo corporativo aqui, mostrando um pouco como isso é possível. Olha, eu acho assim, primeiro faça o seu autodiagnóstico, quer dizer, tenha consciência sobre como é que você tem agido com os seus clientes. Se você der uma nota de 1 a 5, né? Qual é o seu grau de clientividade hoje? Se é 2, se é 3, se é 4, como é que você chega no 5? Aliás, o ideal em clientividade de 1 a 5 é 6. Não é sempre você superar qualquer meta que seja dada. Segundo é a sua capacidade de empatia com o cliente, que é importantíssimo a gente aumentar essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar. Terceira, assim, respire cliente, aprenda a respirar cliente. Quarta, assim, inove sempre. Cliente não quer mais do mesmo. Cliente quer coisa, abordagem diferente. Né? E eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, na minha opinião, Milton, o marketing tal qual o conhecemos hoje está chegando ao fim. Nós temos que reinventar realmente essa forma de nos relacionar com o cliente. Não é só fazer uma propaganda, uma publicidade. Temos que ir muito mais a fundo. A gente tem que entrar no imaginário dos nossos clientes e poder fazer um trabalho muito mais orgânico do que o que tem sido feito até hoje. César Souza, quero agradecer a sua gentileza de trazer aí parte do seu conhecimento, desse trabalho que você desenvolve, para que a gente, que também é cliente, seja mais bem atendido pelas empresas. Milton, muito obrigado. Eu agradeço também a você. Eu digo o seguinte, quando eu escrevi esse livro, eu pensei muito em mim mesmo como cliente. A minha satisfação como cliente, como é que eu gostaria de ser percebido por quem presta serviço ou me vende produtos. Então, a partir dessa colocação é que eu espero inspirar, que o livro inspire pessoas que estão na linha de frente e também pessoas do chamado retaguarda das empresas e distribuidores, canais de vendas, etc., inspire a olhar o seu cliente de uma forma diferente e inovadora. Falamos aqui sobre o tema clientividade, que é o nome do livro do César Souza, Como Oferecer o que seu cliente quer. Esse livro foi editado, publicado pela Best Business e está sendo relançado também Você do Tamanho de Seus Sonhos, que foi dos primeiros livros e que teve um tremendo resultado aí em termos de venda. Você do Tamanho de Seus Sonhos, um passo a passo para fazer acontecer e ter sucesso no trabalho e na vida pessoal, também do César Souza. César, muito obrigado pela sua gentileza, até uma nova oportunidade. Muito obrigado, até a próxima. E muito obrigado a você que participou, você é nosso cliente que participou aqui do Mundo Corporativo, seja participando ao vivo, mandando suas perguntas, seja compartilhando este conhecimento com outras pessoas, porque esse é o nosso grande objetivo. Aliás, se você quiser, você pode ir até o LinkedIn, procura lá o grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN, e lá você pode publicar artigos, você pode compartilhar artigos, fazer com que esse conhecimento vá ainda mais à frente. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.